Os bastidores da transferência de Claudinho para o Palmeiras, a quase transferência do Claudinho para o Palmeiras. Mensagens e documentos confirmam acordo de transferência Palmeiras e Zenit para o Claudinho e Leila rebate presidente. Mentindo, é como traz aqui os amigos da ESPN, trazem aqui os amigos da ESPN. Vamos aqui, de quem é a informação? Francisco De Lauritz, ele trouxe aqui documentos exclusivos, fica com a gente nesse vídeo para você entender o que aconteceu de fato no caso Claudinho. Em meio às discordâncias entre Palmeiras e Zenit sobre o destino do meia Claudinho, a ESPN teve acesso à troca de mensagens, e-mails e documentos entre dirigentes dos clubes, que mostram, de fato, as equipes haviam chegado a um acordo de transferência pelo atleta, inclusive com trocas diminutas entre as partes. Puder dar um Ctrl mais aí, Ana? Consigo ver melhor. A reportagem viu trechos de conversas entre um dos dirigentes do Alviverde e Maxim Pogorolev, diretor executivo do futebol do clube russo, na qual eles afinam os detalhes finais antes da assinatura do contrato. Em uma mensagem enviada a Pogorolev na última segunda-feira, 20 às 1h45 de Brasília, o representante do Palmeiras diz que está mandando a minuta do contrato ao Zenit para fechar a negociação. Pouco depois, 10 minutos, o dirigente russo responde: estaremos enviando nosso documento de aceitação de transferência mais tarde, ainda hoje. Na sequência, o Palmeiras recebeu um e-mail, veja a imagem abaixo, com o título Acordo de Transferência Claudinho, CEP e Zenit. Ele foi enviado pelo Departamento Legal do Zenit com a minuta do documento de transferência anexado. As partes trabalhavam, naquele momento, nas revisões finais para a assinatura do contrato. A mensagem dizia o seguinte: acordo de transferência, Claudinho, CEP e Zenit. Prezados, eu espero que todos estejam bem. Anexado a esse e-mail está a minuta de acordo de transferência com nossas alterações. Por favor, tenham em mente que o acordo é só válido quando estiver assinado por todas as partes envolvidas. Tá aí, ó. Tem até o selinho do Zenit. Curioso, né? Como eles são curto e grosso. Os russos não tem muita conversa, não. Ó, tá aí em inglês, tudo formalzinho, igual você. Né? Não é muito diferente de você, não, que trabalha aí das 8 às 5 e meio deles. Tem até o rodapézinho ali com o logo do Zenit, né? Bonitinho, legal. A ESPN ainda teve acesso a trechos do acordo, que conta com algumas edições feitas pelos russos. Em um dos artigos, o Zenit chega até a tratar de questões financeiras, indicando a moeda em que preferiria ser pago. Enquanto o Alviverde trabalhava nos termos finais, porém, o empresário de Claudinho, Fernando Garcia, entrou em contato na última terça-feira, 21, afirmando que havia ocorrido uma mudança de planos, com o Zenit preferindo transferir Claudinho para o Al-Sadd do Catar. O dirigente palmeirense, então, iniciou um novo diálogo com Pogorolev, como viu a reportagem na troca de mensagem. Às 2h12, o representante alviverde questiona o russo. Maxim, preciso entender uma coisa. A gente não havia chegado a um acordo pela transferência do Claudinho com todos os termos já acertados? Um minuto depois já respondeu. Posso te ligar de volta? Aí quando fala posso te ligar, já dá ruim. Entre os clubes está tudo certo. Isso está correto, reportou. No fim das contas, o Zenit acabou aceitando a oferta do Al-Sadd e vendeu Claudinho à equipe do Oriente Médio. Como disse a ESPN, o presidente do time de São Petersburgo, Alexander Medvedev, a proposta dos catares foi a melhor para o clube e para o jogador. Nós não tínhamos um acordo, ou seja, o famoso fio do bigode eles tinham, né? Porque tá comprovado, o cara tá mentindo, tem um e-mail ali, para vender Claudinho com o estimado Palmeiras. Estávamos em negociações com ele e com outro time brasileiro, assim como com a equipe do Catar. No final das contas, a oferta do Al-Sadd foi a melhor, tanto para o Zenit quanto para o jogador que tomou a decisão de se juntar ao Al-Sadd. Isso aí é vingança com a do Abel. O Al-Sadd viu que a gente estava lá, né? Descobriu e foram lá dar o chapéu. Procurado pela ESPN, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, reforçou que havia sim um acordo entre Alviverde e Zenit pelo meio-campista, afirmando que Medvedev está mentindo ao dizer o contrário. O presidente do Zenit, Alexander Medvedev, está mentindo. O Palmeiras havia sim chegado a um acordo com o clube russo pela compra do Claudinho. Tanto é verdade que nos foi enviado pelo Zenit o documento de transferência do jogador, disse Leila. Aliás, o próprio diretor de futebol do Zenit, Maxim Pogorolev,
confirmou para nós ontem, terça-feira, à tarde, que estava tudo certo entre os clubes. Se o Zenit mudou de ideia ou se o jogador mudou de ideia, não tem problema. Mas o que eu não aceito é que é mentira, completou. Claudinho foi apresentado na tarde desta quarta-feira pelo Al-Sadd. Lá ele acertou rápido, né? Lá ele assinou rápido, lá. E aí fica o questionamento, né? Fica o questionamento. Mérito do Al-Sadd em fechar rápido, né? Ou safadeza do Claudinho? Eis a questão. Safadeza. A única coisa que fica assim é se foi convencido pelo staff, né? Os empresários, né? Mudaram a ideia dele. Ou o próprio Zenit falou: a proposta dos caras é melhor, vai ajudar mais o clube e tal. Mas que teve sem vergonha isso do outro lado, teve pra caramba, né? Não mantiveram. E não foi nem de palavra. A gente falou aqui da palavra do Orlando City com o Facundo, né? No caso aqui, não foi nem a palavra que os caras voltaram para trás. Os caras voltaram para trás praticamente de bagulho quase assinado, né? Foi praticamente quase que o Abel fez com o Al-Sadd mesmo, né? De deixar a parada lá quase nos finalmente e depois mudar de ideia. Então é sem vergonha, sim. E aí não sei também se é o jogador, não, mas eu acho que se ele realmente quisesse vir pro Palmeiras, eu acho que ele teria batido o pé. Então não dá para também tirar o dele da reta, né? Mas falando sinceramente, mano, a gente teve exemplo do Dudu, tudo bem que o Dudu fez a história que fez no Palmeiras, mas quando o cara tem um pouquinho desse perfil aí, a gente sabe que vai vir, uma hora pode estar problema. Então o Claudinho poderia ter vindo e nem jogar tanto quanto o Dudu jogar e depois aprontar uma dessas estando no Palmeiras. Então vamos entender como livramento. Para mim, o maior problema de tudo isso é o tempo que o Palmeiras perdeu negociando, que poderia estar negociando com outro jogador e agora tem que correr atrás do prejuízo. Exato, mas aqui para mim tá claro, né? Aqui para mim tá claro que o Zenit tinha um acordo com o Palmeiras, ok, né? Tava tudo ali firmado e o Claudinho mudou de ideia. Vai saber se o empresário do Claudinho provavelmente não saiu leiloando o jogador na surdina, né? Veladamente. Não. Chegou ali no Oriente Médio, ó, rapaziada, seguinte, tô para vender aqui, ó. Ninguém vai dar mais? Alguém vai dar mais? Alguém chega com mais? Alguém chega com mais? Aí o Al-Sadd chegou e levou. É o que me parece. É que, pelo menos aqui, com o que eu trabalho, Erna, no ramo da publicidade aqui, isso costuma dar muito certo. Eu sei que não é o certo, tá? Mas a gente normalmente tem um acordo de cavalheiros. O aperto de mão, ele vale mais do que qualquer contrato assinado. A palavra do homem, ela vale mais que qualquer contrato assinado. Pelo menos é assim que eu trabalho, que eu costumo trabalhar. Óbvio, eu trabalho com as coisas assinadas, mas no meio do futebol tem muito disso, né? Também da palavra, de confiar na palavra. O Palmeiras já teve muito jogador assim também que confiou na palavra. Já se deu mal com o Martinútil, né? Já se deu mal com o Thiago Neves, já se deu mal com o Claudinho agora. Pelo visto, jogador é uma espécie nada confiável, né? Jogador de futebol e empresário. E ainda, para mim, reforça esse ponto, eu tenho todas as críticas possíveis ao Palmeiras. A questão de contratação, a questão da lerdeza, a questão de ser até moroso demais para fechar um contrato, faltar um pouquinho de, ó, vai, filho, assina isso aí, assina pelo menos nesse guardanapo aqui, ó, para dizer que a gente tem alguma coisa, sabe? Pelo menos isso é o que falta. Mas aqui não dá para dizer que não foi sacanagem do cara. Para mim foi sacanagem absurda. Ele queria dinheiro e conseguiu, né? Mais dinheiro ainda. Sim, a questão financeira, né? O pessoal até fala, né? Pô, tem gente que troca de emprego por muito menos e tal, a gente entende isso, né? Mas a questão da palavra pesa muito. E também a questão da vontade do cara, né? Pô, você jogar no Palmeiras hoje é competição lá em cima, é pressão e tal. O Saad deve. Nossa, que deve ser bom jogar nesses lugares aí pra esses caras, velho. É muita grana, é muito sossego. Então, assim, o cara escolheu fazer uma grana e tá tudo bem, é a opção dele, né? Mas pra carreira como jogador, né? A carreira dele como jogador em si é muito pouco, né? Praticamente sim. Que é um pouquinho ali no Bragantino e mais nada. Se eu fosse jogador, além de querer ganhar dinheiro, obviamente que dá, eu ia querer ter uma carreira da hora de ganhar título, de ser competitivo, né? Mas cada um escolhe seu caminho aí, né? Mas tem uma coisa que eu tava refletindo aqui, cara, ontem, e me fez muito sentido. A Rússia está em guerra, né? O Claudinho não saiu da Rússia com uma guerra estourando na Rússia. O Claudinho não quis sair do Zenit com uma guerra lá do lado. Você imagina, você treinando as bombas caindo aqui. Nossa, será que nenhum momento passa pela cabeça do cara? Eu acho que é melhor eu voltar, hein? Se nem assim passou pela cabeça do cara sair da Rússia, né? Acho que quer dizer que ele valoriza um pouquinho o dinheiro que ele ganha, né? Não tá errado, né? Mas o problema é que, pô, passar por cima até da palavra, da própria palavra, é complicado, né?
É, da segurança. Outro dia, a Júlia lá, que é a russa que segue o Palmeiras, ela postou caindo uma bomba pertíssimo de onde ela mora, velho. Eu falei, cara, como que Eu você. vi isso aí. Mano, e ela, pô, ela nasceu lá, tem família lá, ela meio que não tem opção, né? Agora o cara que tem a opção de Uhum. sair e fica, realmente é estranho. O cara coloca o dinheiro talvez na frente de até da segurança, mas escolhas, né? Escolhas. É isso aí. Sucesso pro Claudinho aí. Aquele. Tudo de bom, viu, mano? Beleza, viu? Beleza, cara. Maldito. É, Eu vou fazer esse homem. mesmo. É, maldito homem que acredita no homem. É exatamente isso. Enfim, senhores, para mim ficou claro aqui, tá? Eu entendo vocês podem falar que foi lerdeza do Palmeiras, mas com esses documentos que saíram aí, e a Leila jogou isso aí de propósito, né? De Claro. propósito. Óbvio, né? Fez isso de propósito. Vazou, Fez né? para mostrar. Ela jogou isso aí, e eu acho que ela não tá errada, não. Ela pelo menos mostra, falou, ó, pelo amor de Deus, não tô mentindo aqui, porque senão o pessoal inventa que fechou e não tinha nada fechado, né? Uhum. Mas na real estava fechado mesmo. Claudinho, contrato de acordo com o Claudinho, vazou aí. Enfim, o que vocês pensam a respeito, pessoal? O que vocês acham a respeito desse imbróglio do Claudinho? Claudinho já estava certo mesmo com o Palmeiras, mudou ali, deu uma duduzada, né? Hoje a gente pode falar, hoje que a gente já perdeu o Dudu pro Cruzeiro, a gente pode falar Sim. isso, né? O Claudinho deu uma duduzada. O que você pensa aí a respeito? Deixa nos comentários, dá like no vídeo, se inscreve no canal, faz o pacotinho inteiro aí. Fechado, senhores? Claudinho foi pro Alçade. É vingança do Alçade, isso eu tenho certeza. Perfeito, senhores. Tamo junto. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Valeu.